Olá a todas e a todos. Estamos aqui com o canal INAC do Instituto Aceito Corrupção e vamos trazer no programa de hoje um debate, como sempre, fantástico, convidados de primeiríssima linha, para comentar os assuntos que afetam a vida de todos nós, de todos os brasileiros. E eu vou começar apresentando o Dr. Gonzalo Vecina, que é médico sanitarista, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Dr. Gonzalo, cumprimentando a todos, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem está assistindo e a hora que está assistindo, né? É um prazer estar aqui com vocês e com os nossos debatedores aqui da bancada. Espero que a gente consiga levar muitas informações e discussões para todos. Perfeito, doutor Gonzalo. Estamos aí com algum problema de áudio, mas vamos levando e vendo o que acontece. E estamos com a doutora Célia Regina Lima Negrão, que é advogada, escritora, produtora de conteúdo digital de compliance e riscos e empregada pública dos Correios, especialista em governança e compliance estratégica, lei de proteção de dados e direitos trabalhistas. Doutora Célia, por favor, cumprimentando a todos. Olá, doutor Antônio, demais colegas aqui, doutora Débora, todos os demais. É um prazer estar aqui novamente no canal e contribuir ali com os nossos ouvintes e nesse debate tão relevante de temas tão necessários, né, para a nossa sociedade. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. O prazer é nosso estarmos todos aqui e também vamos agora cumprimentar o doutor Irapuan Santana, que é sócio do escritório BFBM Barroso Fonteles Barcelos Mendonça Advogados, doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor de ministro do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, advogado voluntário da Educafro, colunista do jornal O Globo e procurador do município de Mauá, em São Paulo. Doutor Irapuan, por favor, cumprimentando a todos. Antônio, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para debater os assuntos da atualidade, né? Gostaria também de dar um alô para os nossos telespectadores ou para quem está ouvindo, enfim, e espero poder contribuir de uma maneira adequada, a contento, e que seja um debate muito proveitoso para todos nós. Perfeito. E também estamos com a doutora Débora de Paula, advogada especializada em direitos de família e sucessões, civil e trabalhista, com destacada atuação institucional, né, e é conselheira estadual e relatora da 7ª Câmara Recursal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, além de líder da Comissão do Exame de Ordem e secretária-geral da Comissão de Valorização da Advocacia. Foi também presidente da Comissão da Mulher, advogada da subseção São Miguel Paulista, integrou comissões de Direito Digital e Educação Digital, é promotora legal popular e coautora de obras como Quais de Mim Você Procura no Direito. Doutora, por favor, cumprimentando a todos. Boa tarde a todas as pessoas aqui na bancada, doutor Antônio, Carlos, doutor Gonzalo, doutora Célia Negrão, doutor Irapuã, um grande amigo. E estou aqui através do convite do INAC, agradeço imensamente por estar nesse canal e poder contribuir com as matérias relevantes aqui pautadas. E vamos aqui, amigos, para o primeiro tema da nossa pauta, e que é uma reviravolta significativa, uma óbvia reviravolta no tema, que é a questão do desrespeito à dignidade da mulher. Episódios de desrespeito à dignidade da mulher tomaram conta da imprensa nos últimos dias. A OAB repudiou a decisão inicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, por maioria, absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos
destacando que, segundo o Código Penal, qualquer relação sexual com menores de 14 anos é crime, sem exceções. O julgamento ocorrido em 11 de fevereiro, sob a relatoria do Zimbar Marib Nawef Lawar, que enfrenta a investigação do Conselho Nacional de Justiça por denúncias de abuso sexual, não só, havia revertido a condenação de primeira instância. No entanto, houve uma reviravolta no caso. Ontem, 25 de fevereiro, o homem foi preso na casa de uma amiga em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, e a mãe da menina também foi detida, a vítima também foi detida. A mudança ocorreu após o Ministério Público de Minas Gerais recorrer, levando o desembargador a rever sua decisão e restaurar a condenação, tanto do réu quanto da mãe, com as prisões sendo cumpridas pela Polícia Militar. Além disso, os Ministérios das Mulheres e do Esporte repudiaram declarações machistas do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, que disse que uma mulher não deveria apitar um jogo envolvendo grandes times, após a derrota do time no último sábado, dia 21, atacando a árbitra Daiane Muniz. O clube multou o jogador em 50% do salário e o afastou do próximo jogo, destinando o valor a uma ONG que apoia mulheres, enquanto entidades esportivas e a Justiça Esportiva reforçaram o episódio como reflexo da discriminação do gênero no futebol. Eu vou pedir os comentários da doutora Célia Regina e da doutora Débora. Por favor, doutora Célia, a senhora primeiro. Então, realmente é lamentável esses episódios, né, que nós estamos vendo, mas a gente precisa, fundamental aqui, diferenciar esses dois episódios, sabe, doutor? Porque, embora ambos envolvam a dignidade da mulher, estão situados ali em naturezas jurídicas e éticas e até penais diferentes. Então, no caso do estupro penal, né, no estupro de vulnerável, a gente tem aí um crime, né, previsto no Código Penal. Então, é uma proteção penal objetiva. A lei estabelece que menores de 14 anos, né, não possuem capacidade jurídica para consentir validamente em atos sexuais. Então, aqui o foco não é o gênero, é a vulnerabilidade. A vítima poderia ser uma menina, um menino, ou mesmo um jovem homossexual, né? Então, o bem jurídico aqui, neste caso, é a dignidade sexual e a condição, né, em condição de fragilidade de uma criança, enfim, em desenvolvimento. Estamos falando diretamente de proteção ao estatuto da criança e do adolescente, né? Agora, já o episódio que envolve o jogador é um caso clássico de discriminação de gênero, com implicações jurídicas também relevantes, mas estamos tratando aqui de um discurso machista que reforça estereotipos históricos, né, da exclusão da mulher nesses espaços de autoridade. E a gente vê isso acontecer todos os dias. Mas, assim, o caso é que ambos envolvem aí tutela da dignidade, né, humana com instrumentos jurídicos diferentes. Mas, para o nosso debate aqui, eu gostaria de trazer uma reflexão em relação a esse caso do estupro de vulnerável, especialmente. é, e antes da reflexão, eu queria só alinhar o entendimento do tema, deixar todo mundo aqui na mesma linha e reforçar, né, que o Código Penal é claro, né, qualquer relação sexual com menor de 14 anos configura crime, independente de consentimento. Trata-se de uma proteção clara. O que a gente tem visto acontecer no STJ, não só apenas nesse caso que choca agora a mídia, mas são decisões judiciais do próprio STJ em outras turmas que flertam aí, vamos dizer assim, né, com interpretações que enfraquecem essa proteção. Então, o impacto dessas interpretações é alto, porque a mensagem transmitida gera descrédito, né, e ao fim não vai gerar a proteção da criança, que é o mais importante. E que interpretações são essas, né? Até que ponto e aí é essa reflexão que eu trago. Até que ponto, como sociedade, como cidadão, aceitamos relativizar o estupro de vulnerável? Essa é uma pergunta central, né? Porque a gente sabe que a lei é clara, né? Abaixo de 14 anos, há presunção absoluta de vulnerabilidade. Isso significa que o consentimento não é
válido juridicamente. Não importa se há namoro, se houve autorização dos pais, se houve constituição de família ou nascimento de filho, a tipicidade é formal. Por que eu estou frisando muito bem isso? E eu quero dar esse caldo aqui, né, na nossa reflexão, porque o que tem acontecido, além desse caso específico recente, são outros casos que envolvem jovens muito próximos, às vezes um jovem de 23 anos com uma menina de 12, e que entende-se por interpretação, assim como esse desembargador havia feito anteriormente, que analisou a situação em questão e entendeu-se que não havia uma vulnerabilidade no caso. Então, vamos refletir, né? Um homem de 40 manter relação com a menina de 12 é diferente do que um de 25, 24, 20 manter uma relação com a menina de 12, 13, 14 anos? É diferente do ponto de vista moral, social, até intuitivo, né? A gente sente uma diferença, a gente sente a diferença. Mas do ponto de vista jurídico, estrito, não há. A lei não faz essa distinção quando a vítima tem menos de 14 anos. Então, alguns ministros eles estão se colocando numa interpretação de singularidades, né? No caso concreto, sabe, doutor e demais colegas? Então, essa tese é aplicada em vários casos. Se a gente for pesquisar no STJ, vários outros desembargadores, outras turmas já julgaram casos semelhantes em que a singularidade do caso concreto foi analisado. Isto é válido e sim, é legítimo, a gente tem essas interpretações no direito, sim. Mas o que eu quero trazer à nossa reflexão é exatamente até que ponto, né? É o ponto crucial, né? Enquanto sociedade, até que ponto a vulnerabilidade desaparece, porque há a questão da idade, há um afeto, há a gravidez, há isso ou aquilo. Então, há um consentimento. Então, a proteção existe justamente porque criança é criança. E muitas vezes ela não tem um suporte adequado emocional do Estado, da família, né? Eu vejo outro argumento também, que é uma adequação social. Em alguns estados é normal homens mais velhos com meninas jovens. Então, isso é normal, já é moralmente aceito. Então, onde fica a proteção colocada constitucionalmente, legalmente, que menores de 14 são vulneráveis e, portanto, há um estupro? Então, o que temos que avaliar é vulnerável ou não? Tem uma resposta clara. Abaixo de 14 é Perfeito. vulnerável por definição legal. Então, no caso da sua pergunta, eu achei bom, assim, relevante que o desembargador tomou a decisão e reverteu, porque ele de fato, então, levou o caso a exatamente conexão legal. Mas, ainda assim, Perfeito. outros casos são desenvolvidos, são analisados de outras formas, né? Então, nós não podemos perder de vista, e não podemos deixar essas interpretações de casos específicos, que são muitas vezes legítimas, fragilizar o núcleo da proteção, que é a Perfeito. vulnerabilidade de um menor de 14 anos. No caso Que aqui do análise abrange. jogador. Desculpe, perdão. Ah, Não, no caso, só complementando, que no caso do jogador, né, que diz, uma mulher não deveria apitar o jogo, enfim, aí sim já é uma discriminação de gênero, aí é uma situação, né, que você vê, ele vai pagar uma multa, né, você disse, vai pagar uma multa, vai ser afastado e vai continuar milionário, vai continuar bem, vai continuar jogando. Então, são duas situações, né, punidas de forma diferente, mas ambas têm previsão legal e essa atitude no futebol e em outras áreas é comum, né? E a gente sabe que isso acontece todos os dias. Agora, em ambos os casos, a gente tem, ambos convergem, né, para o aspecto da dignidade da mulher, né, e que não pode ser relativizada. Nem uma menina jovem, 14 anos, uma criança, nem uma mulher adulta, nesses ambientes em que a gente sabe que ainda há essa discriminação. perfeito, doutora Célia. Vejam a abrangência da abordagem.
Doutora Débora, por favor, a sua visão do tema, dos É, temas, inclusive. exatamente. Quanto a menor de 12 anos que sofreu um estupro por parte de um homem de 35 anos, a doutora Célia Negrão pontuou muito bem, explanou muito bem e nos faz refletir que o artigo 217-A do Código Penal, acumulado com a súmula 593, ela já diz na própria lei que a vulnerabilidade do menor de 14 anos, ela é considerada absoluta. Então, não há que se considerar namoro ou convivência, ou considerar consentimento, que é irrelevante para o caso em questão, em outros casos também, ainda que em outros estados é considerado normal, a lei ela é válida para todo o Brasil. Esta é a minha consideração, indo de acordo com a ministra Daniela Teixeira, que muito bem pontuou não ao consentimento, proteção integral do menor, e a crítica, principalmente a crítica à romantização, como se fez valer nesse acórdão, e que foi derrubado. O próprio desembargador acabou voltando atrás após o Ministério Público pontuar essas questões. Quanto ao jogador, a própria OAB ela repudiou este ato e nós, enquanto OAB, eu não sei se vocês têm conhecimento, existe uma campanha chamada OAB por Elas no futebol. Eu já participei nos estádios para que levar essa iniciativa contra o assédio e a violência doméstica. E dentro e fora do campo, da esfera do futebol. E isso existe para enfrentar essa lógica, né, de mulheres não precisam provar que elas podem ocupar espaços, nós já ocupamos esse espaço. O que precisa mudar é a resistência estrutural que insiste em negá-los, né? E a arbitragem feminina não é uma concessão, como ocorreu, e também não é experimento, é uma exceção. E o que vale é que devemos reiterar a igualdade, não a pauta setorial, porque é um requisito civilizatório. Então, o que temos que fazer é combater insistentemente, principalmente dentro do campo, Perfeito, isso ocorreu doutora dentro Débora. da esfera do campo de futebol. E a OAB, ela vem levando esses requisitos para dentro do campo de futebol. Infelizmente, isso ocorreu com um jogador de futebol que simplesmente levou uma multa de 50% do salário e um jogo, acho que perdido, mas, como diz a Célia Negrão, continuará rico. Então, vejam que temos aí uma abordagem bastante ampla de um tema da maior importância. Mas eu aí acabo indo para um segundo item da nossa discussão, amigos, que é a proposta do Tribunal Superior Eleitoral sobre gastos eleitorais que abrem brecha para enfraquecimento de ações afirmativas. Uma de resolução do TSE, que está sendo debatida, orientar as eleições de 2026, inclui propostas sobre gastos eleitorais que podem criar brechas no cumprimento de ações afirmativas. Entre os pontos criticados por especialistas e organizações ouvidas, perdão, uma interrupção. Entre os pontos criticados por especialistas e organizações ouvidas, está a previsão de que despesas com segurança e combate à violência integrem o cálculo das cotas mínimas de financiamento destinadas a candidaturas de mulheres, além de permitir que partidos ampliem o valor declarado de gastos para cumprir essas cotas, o que, na prática, reduz a pressão para investir efetivamente em campanhas de mulheres, pessoas negras ou indígenas. Críticos argumentam que, sem regras mais rígidas para fiscalização e definição clara do que conta como gasto eleitoral voltado às candidaturas afirmativas, essas mudanças podem enfraquecer a efetividade das cotas de gênero e raça previstas nas normas atuais e que exigem que partidos destinem
parte dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para esses grupos. A versão final das resoluções ainda será votada pelo plenário do TSE até 5 de março, agora de 26, após audiências públicas e debates. E aí pedimos para o doutor Irapuan, por favor, fazer a sua análise desta matéria, que se integra até com o item anterior que abordamos. Mas, por favor, doutor Irapuan. Então, Antônio, na verdade, isso é um movimento que continua, né? Na verdade, a gente está falando aqui, quando a gente está falando sobre questão de cota feminina, sobre candidaturas negras, enfim, existiu no primeiro momento um avanço via judicial e depois todo um enfraquecimento institucional dos próprios partidos políticos, né? Então, eu acompanhei diretamente a questão em relação às candidaturas negras. Eu tive a oportunidade de fazer a consulta que deu origem a essa distribuição proporcional, e o próprio Congresso, por duas vezes, ele fez um salvo-conduto, né? A partir do momento em que os próprios partidos políticos eles não cumpriram aquilo que o TSE e o Supremo Tribunal Federal determinaram, que era a distribuição proporcional de verbas para as candidaturas negras. E aí, agora a gente vem um passo à frente, em que depois da emenda constitucional do ano retrasado, que colocou primeiro o perdão para todos os partidos, e aí fixando em 30%, né, como se fosse uma cota. E veja que em primeiro momento era, olha, se tiver 60% de candidaturas negras, são 60% do dinheiro. Agora é um mínimo de 30%. Para se ter uma noção, no ano de 2024, a gente perdeu mais ou menos R$ 1 bilhão para o fomento de candidaturas negras apenas com essa movimentação. E agora a gente está indo para um outro ponto, que é o TSE falar assim: olha, agora tenho 30% e esse 30% não é para as pessoas serem ouvidas, é para fazer com segurança ou qualquer outra coisa do gênero. E isso é muito ruim, porque quando a gente está falando sobre a questão eleitoral para candidaturas negras ou para mulheres, é para que essas pessoas elas tenham a oportunidade de ter voz. Muito se fala sobre as eleições e porque aí, né, a parte do preconceito, né, que mulher não vota em mulher, as pessoas negras não são votadas e tal. Mas isso se dá porque as pessoas negras e as mulheres elas não têm oportunidade de se dedicar às campanhas eleitorais, justamente porque elas não têm dinheiro para se fazer presente. E aí você tem, a partir do momento em que existe um financiamento público de campanhas, você tem que falar, olha, o dinheiro público ele não pode fazer uma discriminação. Só que a partir daí a gente começa a ter brechas. E o problema agora ele entra, pelo menos ao meu ver, que o próprio TSE, que abriu espaço para esse avanço, está dando também espaço para esse tipo de coisa, né? Então, assim, o dinheiro público ele é finito, né? Se a gente não está dando dinheiro para as vozes negras e as mulheres serem ouvidas, enquanto isso, para algumas outras questões, né, que a gente está falando aqui de segurança, ou sabe-se lá o quê, obviamente que essas pessoas não vão ser ouvidas e não vão ser votadas porque não são ouvidas. Então, o passo que foi dado em 2020, acabou de ser esvaziado, né? Então, obviamente, a gente precisa repensar o que está em jogo e isso deveria se voltar para uma coisa que aconteceu há 6 anos. A gente não está falando de um negócio que aconteceu há 50 anos, não. Basicamente, o TSE não mudou muito, o Supremo não mudou tanto assim, e a gente já tem uma mudança que foi dissolvida. Infelizmente, isso é muito triste de ser visto, mas a gente precisa de outras instituições também pressionando, né? A partir do momento que houve essa emenda constitucional que perdoou todo mundo, a emenda, a gente acabou até falando, né, a emenda da anistia, é, infelizmente isso foi dado um recado muito ruim para a população negra, para quem quer se enveredar por essa área, que é de que a gente não consegue, por mais que se esforce, a gente não vai conseguir furar esse bloqueio. E isso, o que me entristece mais é que isso contou com o próprio apoio da bancada negra do Congresso, né? Então, se os congressistas negros que já estão lá
que têm as suas prerrogativas, não lutam pelos direitos dos seus pares, fica difícil ver tribunais que são majoritariamente brancos seguirem por esse caminho, né? E que quadro complicado de fato, doutor Irapuã. E essas variáveis aí que o senhor mencionou influenciam bastante o resultado disso tudo. E aí, amigos, eu volto a dizer o seguinte: percebam a, os assuntos que estão sendo abordados e com que pertinência, com que competência estão sendo abordados todos os assuntos. E que nos levam a nosso terceiro item da pauta, vamos dizer assim, né, em que eu vou pedir para que todos comentem, mas eu vou começar pelo doutor Gonzalo, inclusive, que é o seguinte, que é o caso do julgamento da Marielle. O Supremo Tribunal Federal iniciou agora, nessa terça-feira, 24, o julgamento dos acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, 7 anos após o crime que chocou o país. A primeira turma analisa a denúncia contra os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ex-deputado federal, respectivamente, apontados como mandantes do crime. Também figuram na denúncia Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o major da Polícia Militar Ronald Alves de Paula e Robson Calixto, ex-policial militar e ex-assessor do Tribunal de Contas do Estado, em um processo que se arrasta há quase 8 anos. O julgamento ocorre em um momento delicado para o Supremo, pressionado por críticas ao inquérito das fake news e por suspeitas envolvendo ministros. E para a Corte, o caso Marielle representa uma oportunidade de resposta institucional à sociedade. Doutor Gonzalo, a sua primeira avaliação desse episódio, por favor. Ele, infelizmente, se enquadra nos 2 assuntos, nos 3 assuntos aqui já discutidos, que tem a ver com a questão da representatividade dentro da estrutura de funcionamento do país, das pessoas menos privilegiadas, né? Os problemas que ocorreram com relação a abuso sexual, os problemas que ocorreram com relação a abuso da questão da presença da mulher como juíza, os problemas que estão ocorrendo com relação à representatividade dos negros nas eleições, são o mesmo tipo de problema que nós tivemos com o caso da Marielle Franco. Marielle era negra e ela estava tomando decisões importantes para restabelecer direitos de populações no Rio de Janeiro. E isso fez com que os chefes das milícias tomassem as decisões de assassinar junto com quem estivesse junto com ela. E esse fato de eles serem das milícias, de eles serem brancos, de eles terem poder, no Tribunal de Contas do Estado, que é inacreditável como um criminoso desses chega a ser representante do Tribunal de Contas, né? E o outro deputado federal. Este país é um país que tem garantido o status da impunidade para quem é branco e tem dinheiro. Se nós não conseguirmos alterar isso, nós nunca seremos civilizados. Então, 56% da população brasileira se declara negro ou pardo. Qual é a representação em qualquer tipo de esfera dos negros e pardos na sociedade brasileira? Não existe nenhuma alternativa a não ser as políticas de cotas. Isso tem que deixar de ser uma discussão travada no escurinho. Isso tem que vir à tona, tem que vir à luz, nós temos que decidir que nós temos que ter uma sociedade mais igualitária. Só uma sociedade mais igualitária será uma sociedade mais civilizada.
onde nós teremos condição de ter um estado de bem-estar social voltado para toda a sociedade. O Supremo Tribunal Federal dá um passo importante neste julgamento. Como ainda cabe recurso, eu espero que os recursos não consigam produzir o que normalmente se busca, que é atrasar cada vez mais a execução dessas penas, né? Esses caras, os irmãos Brazão, têm que ser punidos rapidamente. E isso tem que se transformar num exemplo para que deixemos de realizar esse tipo de atos sem punição. Nós temos boas leis, nós temos uma estrutura legal boa. O que falta é cumprir a lei. Não há necessidade de transformar a lei em uma lei mais apertada, essas coisas que volta e meia a gente ouve falar. Não, nós temos que cumprir a lei. Se formos capazes de cumprir a lei, nós vamos conseguir construir uma sociedade mais igualitária. Perfeito, doutor Gonzalo. Um triste exemplo da ascensão do crime organizado nas estruturas de Estado, infelizmente. Por favor, doutora Célia, a senhora faz a sua observação, depois eu trago a doutora. Sim, muito bem colocado, concordo com o nosso colega. Agora, vamos ampliar ainda mais a importância dessa sentença, sabe? Eu penso que é um marco simbólico, institucional para o Brasil, né? Porque, assim, aos olhos ali da sociedade, a gente tem um ponto de virada, porque é uma resposta muito clara que crimes políticos e assassinatos de agentes públicos não ficarão sem responsabilização, mesmo quando se arrastam por quase uma década, né? A nossa justiça, ela tarda muitas vezes, mas é uma grande esperança que nós temos que, neste caso, né, na minha visão, que todas as situações sejam tratadas assim. Mas para além disso, para além da punição, né, porque as pessoas envolvidas no caso eram poderosos, eram pessoas influentes, são pessoas de trâmite político, né? Então, além desse caso, dessa situação, né, muito importante, o caso da Marielle, ela não é uma vereadora qualquer, né? Ela é uma voz incômoda, né, de um Brasil real. Ela é negra, mulher, LGBTQIA+, nascida em uma favela, eleita com um mandato de crítica incisiva à violência, à corrupção, à milícia. Então, a sua morte é um ataque a tudo isso, né? Para além, e representa, vamos dizer assim, além do que de fato foi o objeto ali do crime. Porque poderia ter sido a morte de uma vereadora branca, de um homem, por exemplo, que defende também todas essas questões. Defender essas questões leva qualquer pessoa a muitos problemas. O caso da Marielle assume um contorno social ainda mais abrangente e real, e de fato, porque de fato porque temos essa desigualdade muito latente na nossa sociedade e temos que aproveitar sim este caso, como outros, para trazer essa realidade desigual. É uma oportunidade de escancarar, além do objeto do crime que foi cometido, também escancarar essa desigualdade que nós vivemos. Então, a condenação dela significa duas dimensões, na minha visão, né? Demonstra que influentes políticos ligados a redes de milícias, interesses econômicos, né, são pessoas que arquitetaram um crime político com motivação clara de neutralizar quem confronta estes poderes ilegítimos e violentos. Isso a gente vê acontecer todos os dias. Esse é um caso. Este é um caso. Então, é uma resposta institucional muito relevante. E, além disso, o caso de Marielle, após 7 anos, demonstrou que não teve impunidade, né? Que apesar da demora, a gente ainda tem um Brasil que a gente pode acreditar, vamos dizer, né? E que a violência política, que esses casos vão ser combatidos e punidos com rigor. E, claro, essa decisão não vai trazer Marielle de volta, nada pode fazer isso. Acredito e penso, como cidadã, né? Ela deixa um legado, enfrenta feridas profundas de violência política, expõe o entrelaçamento entre crime organizado, milícias, cargos públicos.
Este é o centro dessa questão. O fato é que a condenação remete à ideia de que tardia, né? Mas a justiça pode alcançar até esses mais poderosos. É o que eu gostaria muito de acreditar, né? E que o Estado funciona e devolve à sociedade um pouco de confiança, né, nas instituições. Então, a sociedade ganha com a Marielle, ela pagou por enfrentar esse sistema com a vida, e nós devemos muito a ela enquanto sociedade. Então, nas palavras da Carmen Lúcia, achei muito relevante o que ela colocou, né? Levando aí para esse lado da posição de mulheres em destaques, né? Quando as mulheres, e a gente tem que aproveitar esse caso sim, porque ela era uma mulher negra, ela era uma referência, né? E aí a Carmen Lúcia disse, sabe, vou parafrasear aqui, né? O que ela disse. Sabe aquela que está do lado daquela mulher morena? Sabe aquela ao lado da de cabelo branco? Nós somos referência, somos quase muito parecidas com sujeitos de direito, mas ainda não temos a Perfeito, perfeito. integridade de reconhecimento pleno. Então, matar uma de nós é muito fácil. Matar fisicamente, matar moralmente, matar profissionalmente é muito mais fácil e continua sendo. Então, afirmou, ressaltando que matá-la seria mais fácil do que tirar a vida dos demais ministros homens presentes na sessão. Então, achei fantástica a fala dela, que realmente é o que nós vivemos enquanto mulher. A mulher branca, ela ainda tem algumas posições que ainda diferenciam, né? E a mulher negra e pobre é ainda mais, e ainda se for LGBTQIA+, é pior ainda. Então, a gente tem essa desigualdade, é uma desigualdade real, mas a gente não pode esquecer do objeto desse crime, que é o que nós temos que combater fortemente no nosso país. Perfeito, doutora Célia. Buscarmos palavras de Suassuna, que falou assim: sejamos realistas, esperançosos, que as coisas melhorem. Doutora Débora, por favor, gostaríamos muito de ouvi-la sobre o tema. Com relação a este caso, nada a celebrar. Foram vidas ceifadas, né? Mas o ponto relevante, né, nesse julgamento foram as falas relevantes, principalmente em relação à violência política, gênero e raça. E o que se constatou foi que o feudalismo criminoso, eu acredito que são criminosos esses que ocupam espaço de poder como representante do Tribunal de Contas e houve uma resposta, né? E o que nós podemos considerar que devemos avançar, principalmente em relação contra a violência política, violência de gênero e de raça, porque é o crime com o poder caminhando lado a lado, e isto temos que combater. Perfeito, doutora Débora, muito bem colocado. E nós enfrentamos aí a participação, às vezes favorável, às vezes atrapalhando um pouco da tecnologia, né? Nas nossas colocações todas aqui. Vamos, então, eu vou pedir para o doutor Irapuã, por favor, doutor Irapuã, fazer a sua análise sobre esse caso do julgamento da vereadora, do caso da doutora vereadora Marielle. A sua visão, por favor, doutora Irapuã. Na verdade, eu vou complementar apenas, né? Na verdade, eu vou ratificar o que as doutoras colocaram aqui. De fato, a gente tem uma coisa no Brasil que eu acho que é super importante, que tem um quê de esperança, como a doutora Célia falou, que o Brasil ele precisa muito de resposta das instituições, né? Eu acho que é o principal ponto nosso no Brasil, enquanto república, é mostrar que poderosos realmente podem ir para a cadeia. E eu acho que eu travei, voltei. E Estamos aí, ouvindo, sim. então assim, é, então assim, o principal ponto era esse, né? A Marielle, na época, ela não era tão conhecida, mas ela já enfrentava esse tipo de combate. E a gente viu, né, que foi por conta de especulação imobiliária e tentar avançar nessas áreas e tudo mais. E ela foi descartada. E muito por conta de quem ela era, né? De ser uma mulher negra e da comunidade LGBTQIAP+. E fica mais fácil
dentro da ideia de valor-vida que a gente tem na sociedade brasileira, é tirar a vida dessa pessoa. Só que tem que, por um acaso, e aí, infelizmente, isso foi levado à frente, né? Então, veja que como que foi difícil fazer isso. Teve que jogar, federalizar a questão, né? Foram todas umas idas e vindas que se fosse uma pessoa normal, não fosse uma vereadora, que não tivesse tido uma comoção pública nacional, muito provavelmente essas pessoas não chegariam a ter esse julgamento, né? Então, de fato, ainda existe um pingo de esperança, porque se fosse, sei lá, uns 10, 20 anos, provavelmente nem isso nós teríamos, mas que sirva de combustível para a gente continuar tentando fazer as instituições funcionarem. Precisou, né, que a irmã dela virasse ministra de Estado. Então, assim, foram muitas peculiaridades para que para que houvesse uma resposta. E a gente precisa fazer com que o Brasil não precise dessas peculiaridades. A gente precisa fazer com que o país ele responda. Se você cometeu um crime, você vai para a cadeia, né? E aí, independentemente de quem seja o ofensor e independentemente de quem seja o ofendido. Então, que bom e que a gente continue olhando para esses casos e outros tantos que a gente tem visto aí todo dia, infelizmente. Que coisa complicada de fato, doutor Irapuã, e que essa esperança de que tenham consequências, né, a gente estende aos milhares de casos que estão aí acontecendo pelo Brasil todo, infelizmente. E aí, vamos tentar fazer uma mudança um pouquinho na nossa ótica, e eu vou pedir, então, para o doutor Gonçalo Vecina, um caso que as estruturas do Estado, nós, as entidades, as estruturas do Estado, lutamos muito pelo fortalecimento e preservação dessas estruturas. Veja um caso fantástico, a bióloga, professora e pesquisadora Tatiana Sampaio, uma pessoa excepcional, responsável por liderar a equipe que desenvolveu a polilaminina, substância estudada por seu potencial de ajudar pessoas com lesões da medula e recuperar total ou parcialmente os movimentos. E afirmou que o Brasil perdeu a patente internacional da tecnologia após, lamentavelmente, cortes de recursos destinados à Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2015 e 2016. A substância está em fase 1 de testes clínicos, oferecendo esperança, mas ainda sem garantia de cura definitiva. No campo da saúde pública, o Instituto Butantan, que conhecemos bem de perto, inclusive, o valor das suas estruturas, antecipou a entrega de 1,3 milhões de doses da vacina contra a dengue para o primeiro semestre de 2026. A vacina aprovada pela Anvisa é eficaz contra formas graves da doença e hospitalizações, reforçando a estratégia de imunização no país, doutor Gonçalo. O senhor é um especialista na área, respeitado. Faça uma abordagem disso. Esse assunto, de certa forma, infelizmente, também se conecta com os outros assuntos. Nós temos esse exemplo da polilaminina e da falta de recursos para conseguir fazer frente ao pagamento da patente, é mais um exemplo da falta de políticas públicas. O Estado é responsável por desenvolver políticas públicas que consigam construir bem-estar social. Ter acesso a medicamentos é fundamental para ter acesso a bem-estar social. É um dos elementos. Tem que ter também educação, tem que ter saneamento básico, tem que ter tudo. Mas são responsabilidades do Estado. Numa sociedade capitalista, cada vez mais voltada para a financeirização, nós estamos cada vez mais distantes de conseguir ter uma construção de direitos que constroem igualdade. Há uma decisão tomada
pela sociedade brasileira de não discutir direitos. Nós temos que discutir o equilíbrio das finanças públicas. E o equilíbrio das finanças públicas deve ser alcançado com gastos, primeiro, para pagar juros e depois para pagar atividades que aumentem o ganho desses juros. Então, enquanto nós continuarmos desta maneira, nós vamos continuar tendo problemas como o da polilaminina. A polilaminina, ela vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos e não houve apoio governamental, apoio do Estado brasileiro, no sentido de que as decisões que deveriam estar sendo tomadas para que esta substância pudesse realizar esses testes fossem realizados. Então, essa pesquisadora carioca, ela sobreviveu. Normalmente, ela estaria soterrada numa burocracia mortal do Estado brasileiro. Do negócio das patentes, esse monte de bobagem. Eu acompanho o caso da polilaminina há bastante tempo, porque a Cristália acompanhou esse pedido e lutou muito para conseguir, inclusive, uma posição menos dura da Anvisa, pela qual eu fui um dos criadores. Então, o problema é que a gente tem que entender que, se não existem políticas de Estado, a sociedade é que tem que se virar. E a sociedade só vai se virar para o lado onde tenha mais dinheiro e onde tenha mais interesses, que é o que aconteceu com a polilaminina, que é o que aconteceu no caso da vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada, que aconteceu no caso da menina que foi estuprada lá em Minas Gerais. Nós temos um problema grave na sociedade brasileira, que é esse problema de manifestação do Estado. O Estado tem que estar presente ao lado dos mais fracos para conseguir equalizar o jogo de sobrevivência na nossa sociedade. Espero que a gente consiga terminar as pesquisas. Não sei se esse produto vai ser um bom produto. Não dá para dizer enquanto ele não fizer todos os testes necessários para comprovar que isto não é, de novo, uma fosfoetalonamina, aquele produto que dizia que curava câncer, e ficou comprovado que ele não cura câncer. Então, nós temos que caminhar no sentido de garantir que essa pesquisa seja realizada. Para ela ser realizada, vai precisar de apoio do Estado, vai precisar de apoio das FAPESPs, do CNPq, etc. Mas isso responde a uma política de Estado. Tem uma política de Estado que diz: o CNPq deve fazer isso, a FAPESP deve fazer aquilo. Então, nós temos que entender, nós, cidadãos, temos que entender o que é uma política pública. No caso aqui, para pesquisa de um medicamento, mas as políticas públicas são fundamentais para criar bem-estar social. Testemunha, algumas décadas atrás, a nossa universidade, sem entrar em detalhes de nomes, fez um sequenciamento fantástico de genoma da cana-de-açúcar, e foi homenageada no exterior, a equipe toda homenageada no exterior, e alguns anos atrás eu procurei saber com uma pessoa que eu conheço dessa estrutura, falou assim: os nossos laboratórios viraram sucata. Infelizmente, esse desmonte do Estado prejudicando profundamente o Brasil. Mas vamos dar sequência nisso, doutor Gonzalo. E aqui eu vou pedir de novo a participação do doutor Irapuã. Por quê? Até já abordou um pouco isso. Na Câmara dos Deputados, um pedido de urgência foi protocolado por deputados da Federação, PSOL, Rede, para acelerar a tramitação do PL 3089 de 2023, conhecido como Programa Vini Júnior de Combate ao Racismo, que visa instituir regras contra discriminação racial em estádios e arenas esportivas. Se aprovado, o projeto pode ir direto ao plenário sem passar por outras comissões, agilizando sua votação
após o episódio recente de ofensas racistas sofridas pelo jogador Vinícius Júnior, né, do Real Madrid, em partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões, reforçando a mobilização parlamentar contra o racismo no esporte. Doutor Irapuã, a sua abordagem sobre esse tema, por favor. Todos queremos Antônio, acompanhar. eu tenho algumas questões em relação a isso aí. Primeiro, eu acho que sempre qualquer movimento que venha a tentar combater o racismo, ele sempre é louvável, de fato. Então, sim, é uma boa intenção. Mas eu tenho algumas questões em relação a esse movimento em específico por dois motivos. O primeiro é porque eu tenho algumas ressalvas quando o Congresso quer acompanhar uma onda, sabe? O Congresso ele é um lugar em que você precisa ter calma, deliberar e poder fazer a movimentação mais correta possível, né? Como o Gonzalo falou, assim, a gente está falando de política pública. Então, a política pública tem que ser algo que a gente saiba o que a gente quer combater, como a gente quer combater e qual resultado nós queremos ter. Aí vem a pergunta: para que a gente quer uma campanha de conscientização nesse sentido? Qual é o resultado esperado? Lendo a justificativa, a gente vê algumas coisas meio genéricas, assim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está falando de algo que aconteceu com o Vini Júnior lá na Espanha, sem focar especificamente no problema como ele se dá aqui no Brasil. E o terceiro ponto é da questão da eficácia. Assim, vamos botar, todo mundo pode identificar, é, todo mundo pode fazer alguma coisa, mas assim, não tem algo específico que realmente vá mexer. E com relação ao futebol especificamente, e aí a violações a direitos dentro do futebol, eu acho que a gente pode pegar assim um exemplo que aconteceu na Europa, que foi com o caso dos hooligans. Né? Era muito normal existir muitas guerras e brigas entre torcidas e tudo mais, e a polícia na Europa ela fez uma limpeza realmente nisso. Mas não só nisso, né? Enquanto fica algo restrito no âmbito penal, fica uma coisa meio assim, se a gente não vai fazer nada, então vai ficar aquele deixa que eu deixo. A gente precisa começar a pensar em resultados esportivos. Se houve algum problema relacionado a racismo dentro do campo, o time paga a conta, o time paga a multa, o time perde ponto, o time perde mando de campo. Enquanto não houver essa influência direta na parte desportiva, as pessoas não vão se engajar. Isso já aconteceu, isso tem um precedente que foi o Liverpool, ele deixou de participar da Liga dos Campeões por 5 anos. Né? Então, assim, poxa, se eu for racista com meu coleguinha, o meu time ele vai ficar fora da Libertadores. O meu time ele vai deixar, ele vai para a Série B, ele vai para a Série C, enfim. Aí eu quero ver alguém mexer, sabe? Então, assim, é importante que a gente tenha uma resposta, é importante que a gente tenha campanha, sim, de conscientização, mas qual é a resposta que a gente quer dar? A gente quer realmente coibir isso? Então vamos tornar um negócio sério. Porque, assim, eu realmente acho ótimo que as pessoas tentem se conscientizar, mas eu particularmente estou cansado dessas coisas que ficam só no racismo é errado. Até a doutora Débora, que a gente foi colega de OAB em comissões, quando eu fui presidente da Comissão de Igualdade Racial, muita gente ficava pedindo nota de repúdio. Aí eu falava assim, mas para que a nota de repúdio? Eu vou falar que a Comissão de Igualdade Racial da OAB é contra o racismo? Sabe, eu vou oficiar o Ministério Público para ir atrás da pessoa que foi racista. Eu vou fazer um acompanhamento da pessoa que foi ofendida. Esse é o papel do advogado. Então, assim, se a pessoa é legisladora e está querendo acabar com o racismo, então vamos fazer o negócio deixar de ser brincadeira. E pensar em medidas que sejam efetivas, né? E isso é uma coisa assim, tornar algo realmente que a gente possa ver. Que era o que a gente estava falando com questão da Marielle, né?
Então, eu acho sim que seria um bom passo, mas eu acho que ele é insuficiente. Então, eu iria um pouco além, eu seria um pouco mais ousado. Perfeito a sua abordagem, doutor Irapuã. E vocês estão acompanhando o programa, a importância de dados que estão sendo trazidos para a sua consideração, para você ajudar a lidar com todos esses problemas no seu dia a dia de todo brasileiro. E aí eu vou pedir, nós temos horário a cumprir, 1 minuto, por favor, para cada um fazer as suas considerações finais. Doutora Célia, por favor, as suas considerações finais em 1 minuto. Eu quero só agradecer mesmo a nossa participação aqui. A pauta foi riquíssima, girou em torno de um tema relevantíssimo, né? Passa ali por questões que a gente precisa fortalecer no nosso país. E eu vou muito na linha do doutor Irapuã. Eu acredito que, de fato, a gente tem que parar de brincar e começar a jogar sério sobre essas questões. E, de fato, fortalecer alguns mecanismos, alguns instrumentos que nós temos no país seria um bom caminho, já que toda essa comoção, tudo isso que nós já tentamos, né, combater culturalmente, tem sido inócuo, não só na questão racial, mas na questão da violência contra a mulher, por exemplo, em outras questões que a gente tem. Um ponto alto que a gente tem que comemorar e a gente tem que agradecer é o caso da Marielle. Eu acho que a gente deve a Marielle e a gente tem que agradecer, porque esse caso foi é, muito relevante e emblemático para todas nós mulheres, para todas as situações e para o país, né? E caminhar nisso. Esse é o nosso, é o que eu acredito, que eu acho que o país vencerá e será mais bem-sucedido em todas as esferas. E agradecer. Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui novamente. Prazer foi nosso. Por favor, doutora Débora, as suas considerações finais. Quero agradecer a participação neste canal através do INAC e ressaltar que não podemos ficar dependendo de iniciativas mais locais, embora sejam muito meritórias, e que as falas nesta pauta foram muito relevantes, principalmente no tocante às relações de violência de gênero, raça, e, como diz o doutor Irapuã, que as condutas não fiquem só na conscientização, precisamos de punições severas para que todos possam realmente entender que o crime contra o racismo é crime mesmo, e se não for punido, vamos ficar só no repúdio. Perfeito, doutora Débora. Doutor Gonzalo, as suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer o convite do INAC, queria dizer que foi muito satisfatória a nossa relação aqui na bancada e aos nossos espectadores a importância da participação cidadã. Nada disso vai acontecer por vontade desse ente supremo chamado Estado, se o Estado não responder às nossas demandas. E aí nós vamos ter esse ano eleições. Vamos ver como é que a gente vai votar, porque o que a gente vota é resultado do que está acontecendo. Muito obrigado. Exatamente. Doutor Irapuã, por favor, seu minuto final. Pessoal, primeiro só agradecer o convite novamente, a oportunidade de estar aqui. Eu só vou pedir licença para fazer um jabazinho. Eu estou lançando um livro novo falando sobre questão racial no Brasil, que é My News Explica a Vida de Negro. Tá com um cupom de desconto na editora Altas, que é o cupom, ele é Nego30, já está nas minhas redes sociais, e eu devo lançar esse mês ou no próximo. Então, só agradecer a oportunidade também. Maravilhoso. Débora, Perfeito. muito obrigado também pela parceria de sempre. Perfeito. Então, a você que acompanhou conosco todo o programa, compartilhe, veja a importância de você dar ciência a todo mundo sobre os debates que são feitos para a sua vida. Muito obrigado a todos.